Mas Muita vem gente cá, anda essas passando duas mais, letrinhas aí queria que fazer um vieram museu, que criar uma online, e algumas criar uma coisas que mini chamam casa. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso, que dá para fazer sentado no corpo. Olá, tudo bem? Como estão? E o friozinho? Eu sou a Adriane Azevedo, esse é o canal do YouTube do Sind Bancários e nós estamos na terceira aula da pequena oficina Aprendendo a Contar Histórias. E eu espero que vocês estejam assistindo pelo YouTube, espero que tenham feito a aula virtual pelo Meet no dia 16 e que hoje estejam assistindo aqui já com a sua história escolhida. Lembrando aí de não esquecer de usar a máscara, eu estou até, olhem, com a marca da máscara de sol, porque caminho com a máscara, faço exercício no sol com a máscara, então fica marcado. Então não esqueçam vocês também de usar a máscara, o álcool gel, vamos nos vacinar para ficar todo mundo bem com a sua história escolhida, não é? Devemos estar com a nossa história escolhida. Já gravamos, então, uma primeira ou segunda vez, assim como eu estou falando aqui com vocês, não é? Eu estou com uma roupa normal aqui no fundo da minha casa, uma porta aqui que eu tenho, que o resto da casa tem tantas coisas penduradas que não tem um fundo neutro. Então eu faço aqui com esta porta, que é o fundo mais neutro que eu tenho. Então gravaram assim, ou sei lá, gravaram numa parede qualquer. E agora, o que nós vamos fazer para melhorar então essa história? Primeiro, já de novo, indico a vocês que vejam as minhas histórias que eu tenho aqui já contadas. A Aia, o conto do Essa de Queiroz, As Noivas da Estrela, que sou eu contando sozinha. E temos também o Negrinho do Pastorei, que foi feito com a minha grande amiga Liane Schiller. E ela é a música que me acompanha. Então, aí são histórias contadas um pouco mais elaboradas. Então vocês podem assistir aqui no nosso canal o Negrinho do Pastoreio. Aí para trás tem os vídeos que ela faz comigo essa história. E no meu canal do YouTube, se tu quiseres ir lá no canal Adriane Azevedo, eu tenho também um FAQ digital que eu fiz com a Liane sobre o Machado de Assis, que chama Para Gostar de Machado de Assis. Então é só botar aí na pesquisa do Google Para Gostar de Machado de Assis, que vai aparecer lá o meu YouTube. Aí tu pode ter uma ideia, uma noção de como fazer essa história ter então um toque pessoal. Então, nossa terceira aula, depois da primeira que nós escolhemos a história, na segunda aula eu te dei algumas técnicas para que tu possas ter dicção, para que tu possas ter movimentação das mãos, para que tu possas te colocar, então, nesse vídeo que tu vais gravar. E agora vem uma parte que também é importante, porém, uma parte que eu em quase não posso assim ajudar com uma técnica, que é a parte em que tu tem que usar a tua criatividade para fazer da tua história uma história única, uma história contada por ti, que não é igual à história contada por outros. Então essa parte da criatividade, essa é a parte que a gente desenvolve por si próprio. Essa é a parte que eu mais gosto. E o que é essa criatividade? Eu vou te dar várias ideias, mas quem vai escolher é tu. Quem vai resolver o que vai fazer, que pode ser fora das minhas ideias, porque as ideias, quanto mais personais, quanto mais tuas, melhor. Então, uma ideia. Tudo que nós podemos usar são os elementos cênicos. Digamos, se eu tivesse colocado aqui atrás, pendurado na minha porta, um pano vermelho, aí eu teria um fundo. Então isso é uma coisa com a qual tu precisas te preocupar quando fores gravar.
o fundo. Então coloca um tecido, vê uma parte da tua casa que tu achas que tem a ver com a história, monta um cenário diferente, entende? Então o cenário é algo que tu podes te preocupar para que a história tenha mais significado. Porque quanto mais elementos a gente consegue colocar, a gente coloca, mais significados vão tendo esses elementos dentro da história. Por exemplo, se eu contasse uma história, um conto gauchesco, e eu tenho na minha casa um canto de lareira com fogo, não é? Quem sabe? Se eu contar uma história mais infantil, quem sabe um fundo colorido. Então, isso tudo a gente tem que pensar, que para gravar é interessante que esse fundo combine com a história. Ou não. A ideia é tua. Além do fundo, o que mais tu podes utilizar? Quem sabe um figurino, uma roupa diferente. Vais contar uma história de época, então tu tens lá um lenço, daí tu colocas como se fosse, então, algo de época, entende? Um chapéu, um brinco, um adereço, um figurino, algo então que te ajude a entrar na história. Ou não. Isso tudo não é para te fazeres isso tudo, é para te pensares e escolheres algo que tu achas que combina com a tua história, para testar. Se tu achar que ficou demais, fiz fundo, fiz figurino, ficou muito over, aí vai diminuindo. Então, são coisas que podem te ajudar a desenvolver a história e a desenvolver algo que é um estilo teu. Eu vou fazer a história contada lembrando, como eu falei, um fogo de chão. Então eu vou fazer na beira da lareira, eu vou fazer a história contada lembrando um quarto de criança. Então eu vou fazer no quarto da minha filha, do meu filho. Isso, então, são ideias de cenário, que é como a gente chama, assim, né? Não é bem um cenário, mas é um cenário, é um fundo, é uma ambientação. E de figurino, o que é o figurino? A roupa que eu tô usando. Ou de adereço, o que é adereço? É o chapéu, é o brinco, é o óculos, é a luva, até algum objeto que eu acho que tem a ver. Por exemplo, quando eu conto o mistério do formigueiro, que o mistério do formigueiro a história toda é sobre o que umas formigas comem. Esse é o mistério. Se já acabaram um pouco as folhas e as formigas querem outra coisa para comer e elas comem, então no final a Joaninha Rimafina descobre que elas comem cogumelos. Então eu tinha um cogumelo feito de espuma, não é? Mas se a pessoa não tivesse, podia até ser um cogumelo desse que se vende aí no supermercado. Então mostrar o cogumelo. São ideias. Cenário e figurino. Outra ideia que tu tens que te preocupar. A iluminação. A iluminação, olha. Se eu vou um pouco mais para cá, como é que a luz fica? Se eu fecho um pouco mais para cá, como é que a luz fica? Como é que fica? Entende? Então, a iluminação. Eu posso, por exemplo, fechar toda a minha casa e colocar uma lanterna no meu rosto. Eu posso, por exemplo, deixar só uma lâmpada em cima de mim. Ou então eu posso gravar no sol. Tudo isso são ideias para te iluminar, para ver como fica essa iluminação com a tua história. Se é um caos de mistério, quem sabe a luz fechada, não é uma iluminação mais, assim, pequena, uma vela. Tudo isso são ideias de iluminação que a gente pode também utilizar na nossa história. Fora isso, por exemplo, eu posso, digamos que na minha história tem um diálogo, e nessa hora do diálogo eu quero fazer duas vozes.
Então são elementos cênicos. Eu, quando conto Agulha e Olinha, quem é a rainha, o Machado de Assis, o apólogo, eu faço a agulha e faço a linha. Tipo, ai, você me espetou de propósito, senhora Dona Agulha. Eu, nem pensar, eu até cuidava de me afastar, sabem? Eu não gosto de me misturar. Então eu fiz duas vozes aqui. Isso, então, a gente pode utilizar como elemento. De repente tem um personagem da história que diz: parem aí, formigas! E eu faço a voz dele, em vez de só narrar. Isso é um molho para a história. Isso é um... Ou então eu faço sons, não é? E aí chegou o corneteiro e tocou. Toró, 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 toró. São ideias que a gente vai compondo para essa história. E quem sabe um fundo musical? Eu posso colocar um fundo musical, não é? Eu ligo aqui no meu som, na minha TV, no meu computador e deixo uma música de fundo. E essa música vai me ajudando. E sabe, até alguma coisa que eu possa, né, baixar o som e levantar conforme a minha história vai se desenvolvendo. Então essa aí, o que que é? É a trilha sonora. Eu posso ter essa trilha sonora. Então, cenário, figurino, iluminação, trilha sonora, são todos elementos do teatro que a gente pode usar na nossa história. Fora isso, então, essa questão de como definir os personagens, de como definir a minha narrativa, se eu vou narrar em primeira pessoa, se eu vou narrar pela ótica de um personagem, se eu vou fazer alguma voz, se eu vou brincar um pouco com os sons, não é? Se é uma história de animais, se eu vou brincar com os sons. Tudo isso, como eu disse para vocês, a gente pode utilizar para dar esse molho, essa personalidade, esse estilo para a nossa história, para não ser igual a todas as outras histórias. Porque se eu disser assim, ele narra tal história, outra pessoa narrar, já não vai ficar diferente. Mas existe também essa questão do estilo de cada um. Então, já são várias ideias para que vocês personalizem a sua história. O cenário, o figurino, a forma de falar, os diálogos, a iluminação, uma trilha sonora, um som qualquer com a minha boca, ou a fala de um personagem mais assim, mais assado. Tudo isso pode te ajudar para que tu desenvolvas a tua história com esse pequeno toque da tua personalidade, com esse pequeno toque, então, do teu estilo, da tua forma. Quem sabe aí, toda vez que tu trabalhares histórias, tu vais percebendo o que tu precisas utilizar. Aí, daí para fora, a gente vai para outros métodos interessantes, que é o uso de bonecos, de objetos, não é? De pequenos objetos, de um pouco de animação, de bonecos de luva, de bonecos de vara. Tu pode usar tudo que tu queira. O que tu achar, assim, que da tua ideia, que fica interessante, quando tu olhares, olha a tua história contada normal, essa que tu contou e gravou. E aí, olhando, ouvindo, que tu vai tendo ideias. Como eu sempre digo, não coloca a ideia pronta, não pensa antes. Vou colocar assim, antes de ver que a história como é, de deixar ela ser absorvida por ti, pela tua cabeça, pelo teu cérebro, pelo teu pensamento. E aí, várias vezes, tu vai ouvindo, tu vai lendo, tu vai pensando, para que tu tenhas, então, essa ideia que tu achas que vai render na tua história. Testa a ideia. Bota o pano, bota o figurino, faz as vozes, grava. Testa, grava. E vai sempre te reciclando, dizendo, isso ficou bom, isso não ficou, isso aqui entra, isso aqui sai. Tudo isso é uma decisão tua. E é por isso que muitas vezes as pessoas fogem das oficinas que tem que ter decisões. As
pessoas gostam muito de oficina técnica, que eu digo, ó, escreve aí na tua prancheta, ou bota lá aqui um texto, alguma coisa, que a pessoa possa estudar sem sair muito do seu conforto aqui do seu cantinho. Mas para contar a história precisa sair do conforto, precisa sair do cantinho, precisa pensar, precisa se aventurar, como eu disse, coragem, não é? Então, é por isso que as oficinas, elas levam muita gente no início, assim, daí depois que a pessoa vê, muitas vezes, a responsabilidade que ela vai ter de criar, ela fica mula. Eu não condeno ninguém, não é fácil, não é? Apenas que quem trabalha com isso sabe o prazer que é. É difícil, dá medo, mas depois que faz, vocês não têm noção do prazer que é. Se vocês tivessem noção do prazer que é, por que os artistas, os atores se aventuram? É porque é bom, não é porque é ruim. É porque é bom. Pode parecer desafiador no princípio, mas quando se vê o resultado, a felicidade de ver algo que a gente fez é tão grande. E depois também porque as pessoas dizem, ah, que legal que é isso que tu fez, poxa, não é? Então, tu tens um talento para isso, sei lá. Mas são vários os motivos pela qual as pessoas que trabalham com a criatividade não querem largar. Acham maravilhoso, assim como eu. E é isso que eu quero passar para vocês. Que vocês gostem de criar, de produzir. Tá certo? Um beijo grande, fiquem bem nessa semana, gravem suas histórias, pensem em tudo que eu disse.